Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo ensinarei vocês a pintar este risco: cesta, rosas e margaridas. Margaridas e rosas são uma combinação perfeita. Para pintar a cesta, eu uso duas tonalidades de marrom e sépia e branco para dar a claridade. Primeiramente, passo o marrom café, que é uma tonalidade de marrom mais clara, em toda a cesta. Depois, vou fazer a sombra com marrom. Esse marrom ele tem a tonalidade um pouco mais escura. Faço a sombra e retoco a sombra com sépia, com um pouquinho de sépia. Faço a divisão da cesta, vou passando, fazendo os risquinhos de forma meio arredondada, né, acompanhando o formato da cesta. Depois, faço a claridade com o branco ao contrário, passando bem suave, bem de leve. Finalizando, faço as voltinhas com o lado sujo do pincel para cima, pincel número 8, e vou fazendo as voltinhas em toda a cesta. O lado sujo do pincel para baixo, passo em toda a cesta, bem de leve, pincel número 8, e vou espanando para cima. Após passar em toda a cesta, terminar de fazer todas essas voltinhas para dar aquele formato, parecendo que a cesta está retorcida, né? Aí eu venho com faço a claridade com o branco, ao contrário, fazendo voltinhas também, para dar aquele formato de retorcida.
Finalizando, faço as voltinhas com o lado sujo do pincel para cima, pincel número 8, e vou fazendo as voltinhas em toda a cesta. O lado sujo do pincel para baixo, passo em toda a cesta, bem de leve, pincel número 8, e vou espanando para cima. Após passar em toda a cesta, terminar de fazer todas essas voltinhas para dar aquele formato parecendo que a cesta está retorcida, né? Aí eu venho com faço a claridade com o branco. Ao contrário, fazendo voltinhas também, para dar aquele formato de retorcida. Estas rosas são bem simples, muito fácil para pintar. Fiz ela mesclada com rosa bebê e rosa escuro. E rosa bebê na parte de cima. Passo amarelo ouro no meio, espano para o meio, bem de leve e suave. Uso um pincel grande, pode ser um número 10, 12, depende do tamanho do seu risco. Na parte de baixo, passo rosa escuro, espanando para cima. Após passar o rosa escuro em toda a flor, faço a sombra com uva, desenhando as pétalas, onde as pétalas vão ficar por baixo. Vou fazendo a sombra. Finalizo com branco, desenhando as pétalas, dando claridade. Passo branco primeiramente nas pétalas da parte de cima. Vou desenhando bem de leve, é uma rosa simples, né, de fazer e fica bonita.
Para você que está iniciando, ela é uma rosa mais simples. Não é complicado pintar. Você pode fazer. Agora, para finalizar, vou fazer o acabamento, fazer alguns risquinhos e umas folhinhas aquareladas. Esses galinhos, ele faz dar um charme no risco, né? Dá um acabamento, fica bem mais bonito e delicado. Esse risco você pode fazer num trilho de mesa, num pano de prato. É bem simples, né? É rápido para pintar, não é muito grande. Esse foi o trabalho de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e até mais!